Salve Maria Imaculada, salve Cristo Rei. Eu sou o professor Carlos, né? Sou formado em História e Filosofia, né? Tenho especialização em História e Historiografia do Brasil, em Metodologia do Ensino em História e Geografia. Estou terminando agora também História e Cultura Afro-Brasileira e estou cursando Educação Física, né? Gosto muito da história da igreja e queria fazer só uma reflexão aquilo que eu vi um vídeo, né? Aí eu vi o Rodrigo Silva, né? Que é arqueólogo adventista, e ele estava falando num podcast sobre a história da igreja. Me parece, às vezes, assim, que o Rodrigo Silva ele não conhece muito história, né? Ele tá bom de ler mais alguns livros de história. Muito do que ele fala parece que é mais aqueles cacoetes, né? Aquelas coisas que se criaram com a lenda negra com relação à igreja e à Idade Média. Primeiramente, ele diz que a igreja proibiu a Bíblia, né? Tirou a Bíblia da população. Gente, a imprensa vai surgir muito tempo depois, né? A imprensa ela surgiu 100 anos antes propriamente o aparecimento do protestantismo. O protestantismo vai surgir em 1517, né? Então a igreja já existiu há 1500 anos. Se a igreja proibiu a Bíblia, né? Não conservava a Bíblia, aí a grande pergunta é quem guardou a Bíblia então? Se não tinha protestantismo, não tinha nada, né? Quem que foi que guardou a Bíblia? Aí vem aqueles cacuetes, né? Que a gente da história sabe que é mentira, que não existe isso, é verdade. Vamos dizer que é mentira, que não é verdade, né? Vamos dizer assim, né? Que eu não estou querendo chamar ele de mentiroso, mas sim de uma pessoa que não tem conhecimento sobre a história. Realmente. Bem, o que acontece com ele na Idade Média? Por que nem todo mundo tinha a Bíblia na mão? Pela uma questão tecnológica, né? Porque a Bíblia é escrita à mão, não tinha como você escrever a Bíblia para todo mundo. Aí já vai começando por isso aí. Outro fator seria com relação questão a questão das homilias, né? As homilias existiam, então a Bíblia era assim, tinha na Bíblia os padres recitavam versículo tudo enquanto, né? Porém, muitos dos versículos daquilo que era da Bíblia tinham que ser memorizados, né? Como eu já falei, a Bíblia era escrita à mão, não tinha como ter tudo isso disponível, né? Então era muito caro, né? Então já vimos esse negócio aí, dizer, não proibiu a Bíblia, é que não tinha como ter Bíblia para todo mundo. Aí, muito dos casos que a igreja condenava, alguns escritos, é porque os escritos muitas vezes eram adulterados, né? Mas em si não. Tanto é verdade que o primeiro livro a ser impresso na história é uma Bíblia católica, né? Quando fala Gutenberg, né, tá a imprensa. Mas ninguém fala que o primeiro livro que Gutenberg imprimiu, no caso, era uma Bíblia católica, não era uma Bíblia católica como nós conhecemos hoje, né? Então já vemos que isso aí cai por água abaixo, né? Ele não citou nenhum historiador, ele falou historiadores estão para provar. Eu posso citar aqui Hilário Franco, né? Que é o livro que eu já li. E o Hilário Franco ele diz o seguinte, né? Que o ódio à Idade Média, né? Foi criado por quê? Pelo protestantismo. Por quê? Porque tinha uma supremacia da igreja. Foi criada propriamente também pelos reis modernos, porque os reis modernos achavam que a Idade Média era um período de reis fracos, né? Criado pela burguesia, porque a burguesia achava, né, que a Idade Média era um período que tinha poucas relações comerciais, né? E por aí vai. Cada um foi criando uma lenda negra sobre a Idade Média, né? Partindo do pressuposto daquilo que eles não gostavam da Idade Média, né? Então essa questão que a igreja proibiu a Bíblia, isso não existe, gente, pelo amor de Deus, né? Eu botei até um versículo ali, né? Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então a gente que temos que segue Cristo, né? Que tem que ter a luz da vida, temos que clarear isso na cabeça do povo, pelo amor de Deus, né? A igreja não tinha como ter Bíblia para todo mundo, a Bíblia é escrita à mão. Como é que você vai escrever uma Bíblia para cada pessoa? Então isso é uma coisa sem lógica. E sem falar que boa parte das pessoas na Idade Média era analfabeta, né? Aí teria esse outro problema também. Então a questão da Idade Média não ter para todo mundo é porque era uma questão logística, né? E se a igreja tivesse proibido a Bíblia, instruído a Bíblia, como ele fala, necessariamente a gente não teria Bíblia, porque a única que tinha um domínio controle sobre a Bíblia era provavelmente a igreja católica. Então, se a igreja destruir a Bíblia, né, quem foi que passou a Bíblia para depois? Ora, como foi que o Lutero entrou em contato com a Bíblia?
se não foi plasmou da igreja? Porque Lutero era um monge católico, né? E foi dentro da igreja que ele teve contato com a Bíblia. Então isso é um absurdo. Aí outro absurdo que ele fala é que a igreja não segue a Bíblia, que a igreja adulterou a questão dos 10 mandamentos. A igreja não adulterou os 10 mandamentos. A igreja se baseia em Cristo, porque quando perguntar a Jesus Cristo quais são os dois principais mandamentos que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o primeiro, né? E o segundo seria amar o próximo como a si mesmo. Foi o nosso Jesus Cristo que disse daí. Então você está dizendo que ele está errado? Aí que a igreja não podia fazer imagem. Olha, gente, essa questão da imagem, se a gente for olhar no Antigo Testamento, o Antigo Testamento tem várias referências à imagem. O que é imagem? A imagem que o Antigo Testamento proíbe é exatamente aquela imagem que era de um deus pagão, porque o pagão é aquele cara que pega uma imagem e tem aquela imagem como se fosse o deus dele, né? Esse é meu Deus, entenderam? Então essa é a imagem que o Antigo Testamento fala em si, né? Então, se a gente formos analisar o contexto de qual é a imagem em si que o Antigo Testamento fala e formos analisar o que Jesus disse, o que é o primeiro mandamento, o segundo mandamento, vemos exatamente que essa história não faz sentido nenhum, né? Então é por isso que nós católicos diz que os 3 primeiros mandamentos é voltado que somente para Deus, né? Que é amar a Deus sobre outras coisas, guardar as festas, como ele próprio cita no vídeo dele, né? Os outros é uma relação entre nós, né? Então esses 10 mandamentos da igreja foram baseados nisso, naquilo que Jesus Cristo falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, né? Então é uma coisa danada, né? A igreja não guarda... Ora, gente, o sábado, né? Tá lá em Atos dos Apóstolos, né? A partida do pão é realizada no domingo. Os textos cristãos falam do domingo. Ele fala até do crer até um creio. É um desconhecimento histórico, porque eu creio em Deus Pai. Ele foi a primeira tentativa de unificar a fé, porque todo mundo dizia uma coisa, dizia outra, né? Então se atribui muitas vezes o creio em Deus Pai ou a autoria dos próprios apóstolos, ou propriamente a autoria de quem seguiu os apóstolos, né, que eram discípulos dos apóstolos, né? Então ele é uma forma de unificar propriamente a fé, né? Então é uma oração bem antiga, que toda igreja que é apostólica reza o creio em Deus Pai. Pois é, então assim, mostrou-se um desconhecimento muito grande com relação àquilo que realmente que a história fala, né? E ele ainda cita, né? Eu citei até um historiador aqui, no caso, né? E ele fala, os historiadores, se for ler historiador, se for historiadores, eles vão admitir exatamente o que ele está dizendo, né? Se a gente for ler Cristo Dawson, né? Até mesmo os historiadores protestantes, né? Se eu não sei pronunciar corretamente o nome dele, né? O Alistair McGrath, acho que é assim que se pronuncia. E eu não vou dizer essas baboseiras, né? Que a igreja proibiu a Bíblia. Se tivesse proibido a Bíblia, destruído a Bíblia, não teríamos Bíblia hoje, porque a única instituição que tinha a Bíblia sobre sua custódia era provavelmente a igreja católica, não tinha outra, né? E aí, provavelmente a Bíblia, sim, ela fala para te valorizar a tradição. Fala assim para te valorizar a tradição. O próprio Paulo falava, né? Você respeitar o que é escrito, né? E por palavras, né? Então, não faz nem sentido, né? Existe um certo desconhecimento com relação a propriamente a história, né? Que eu trabalho com história, isso daí, com relação a coisa. E nós temos que falar isso daí não por maldade, mas sim para que as pessoas que não tenham conhecimento fiquem sabendo. Por que na Idade Média todo mundo não tinha Bíblia? Porque não tinha condições de todo mundo ter Bíblia, pois a Bíblia era escrita à mão, né? Não tinha como você escrever Bíblia para todo mundo, né? Essa que era a lógica, né? E além do fato da maioria das pessoas da Idade Média serem analfabetas. Porém, a Bíblia era assim citada nas missas. Você tinha missa na Idade Média, né? E as missas eram diárias, né? Então, muitas vezes o pároco ele tinha que memorizar os versículos, né? Para citar os versículos na missa. Então, era citado sim, né? E como livro é muito caro, geralmente você tinha as questões das imagens. Por que muita gente tinha imagens nas catedrais, nas igrejas? Era para representar propriamente o quê? Aquilo que a Bíblia não ensinava, aquilo que a Bíblia passava, né? Era isso que então ela tinha uma função que é uma função didática, né? Era uma função didática. Então, vem aqui o que eu estou dizendo, né? É um resumo daquilo que ele falou, né? Então não caiu nessa que a igreja proibiu a Bíblia, né? Quando ele falar, disse, não, meu filho, como é que você vai escrever uma Bíblia à mão para todo mundo? Só pergunte ele porque quer fazer isso daí, né? Então é algo sem lógica, sem conexão nenhuma,
certo? Então fique por aqui o meu vídeo. Salve Maria Coladas, salve Cristo Rei.